nossa receita hoje é bala baiana. Para a nossa receita, iremos precisar de leite condensado. As quantidades estão aqui embaixo, no descritivo do vídeo. Coco ralado seco, manteiga. Eu utilizo essa manteiga sem sal e uma gema peneirada. Vou começar misturando a gema ao leite condensado. Mistura bem. Acrescento o coco seco ralado e vocês podem estar utilizando o coco em flocos, também fica muito bom. E a manteiga. Mistura e iremos levar para o fogo. Aqui você vai colocar em fogo médio e sem parar de mexer. O ponto é o ponto de cocada, então é um ponto mais sequinho. Esse doce ele precisa ficar mais sequinho. Então a gente vai estar mexendo e eu vou mostrar já o ponto para vocês. Essa cocadinha, ela precisa ficar mais firme do que um docinho de beijinho comum. Então não é suficiente apenas soltar do fundo da panela. Tá? A gente vai perceber que vai começar a soltar do fundo da panela, mas a gente ainda vai deixar um pouquinho. É um ponto que chamamos ponto caminho, onde abrimos com a espátula e esse caminho ele se fecha. Ainda não tá bom. O ponto correto é quando eu abro esse caminho e ele permanece aberto, sem fechar tão rapidamente. Ainda fica mais um pouquinho. Tá quase no ponto, mas ainda tá fechando um pouquinho. Continuamos a mexer. E agora sim. Transfira a cocada para um prato, cubra com filme, para que ele esfrie e não crie uma película, não resseque. Deixa esfriar completamente. Aqui eu já tenho os meus docinhos já boleados. 20 gramas, um tamanho de venda, um tamanho bom, mas a gente pode estar fazendo menor um pouco. Eu deixo com um palitinho para facilitar na hora do banho. Observem que esse docinho, ele precisa ficar 24 horas para que ele crie uma película, para que ele fique sequinho, tá? Ao toque. Isso faz com que seu doce tenha uma durabilidade maior sem melar. Para a nossa calda, utilizamos açúcar granulado, pode ser o açúcar cristal. Eu utilizei o do açúcar, é um açúcar um pouco mais grosso. Água e vinagre. Coloco o açúcar junto à água e não mexam, porque esse açúcar ele não vai dissolver, ele é bem grossinho. E evitem de melar a lateral da panela. Coloco essa panela em fogo alto e não mexo mais. Se vocês ficarem mexendo essa calda, ela pode açucarar. Quando toda a mistura já estiver fervendo e vocês perceberem que todo o açúcar já foi dissolvido, é hora de colocar o vinagre. Coloco o vinagre e não mexe, só dá uma ligeira sacudida na panela. Cuidado com a panela que vocês estiverem utilizando. Essa que eu estou utilizando, ela é inox com fundo triplo e ela dá o ponto muito rápido. Então a gente tem que parar um pouco antes. Percebe que está mudando de cor e a gente tem que desligar o fogo, porque ela vai continuar o processo ainda. Então ela pode queimar, esse açúcar pode queimar. Para a bala baiana, que não é um docinho tão amarelo, eu gosto de deixar essa cor, âmbar. É aquela calda de pudim.
para que você tenha tempo de banhar todos os seus docinhos, coloque em banho-maria numa água bem quente, para que essa calda ela não endureça com tanta rapidez. Agora vamos banhar os nossos doces. Cuidado, porque essa calda é muito quente. E eu coloco num tapetinho de silicone. Se você não tiver esse tapetinho, você pode usar uma assadeira untada com óleo, para que esses docinhos não grudem. E aqui estão os nossos docinhos. Ele solta bem fácil do tapetinho. Ele tem que ter uma cobertura perfeita. E assim que esfriar, você precisa embalar para que ele não mele. Eu utilizo um saquinho de celofane, que é o tradicional para as balinhas baianas. Doces caramelizados não têm muita validade, mas também quem vai resistir a essa delícia? E aí, gostaram?